Bora, moçada! Espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Vamos dar sequência hoje com a nossa aula 22. Essa aula 22, pessoal, ela é a segunda aula de 4 que nós teremos aí sobre os Estados Unidos da América, certo? Nessa presente aula aqui, pessoal, nós trabalharemos os aspectos físicos ou aspectos naturais dos Estados Unidos, tá? Ou aqueles mais importantes para nós compreendermos depois a dinâmica social, a dinâmica econômica. Ok? Nós vamos começar, pessoal, pela questão do relevo. E, falar de relevo norte-americano, pessoal, é muito fácil de lembrar. Só que ainda assim eu fiz um esqueminha para facilitar para vocês. Primeiro, ó, mapinha. Aqui eu tenho um mapa físico tridimensional, pessoal. Já dá para perceber, né? Ele tem as bordas mais altas e o centro mais baixo, né? Exatamente, pessoal. Dá uma olhadinha aqui nesse perfil logo abaixo, aqui, ó. Esse perfilzinho aqui, ó. Estão vendo? Pois bem, eu vou dividir, pessoal, em 3 faixadas, tá? Só para vocês poderem diferenciar um do outro. Primeiro, aqui, ó. Estão vendo? O que nós chamamos aí de costa oeste. Percebam, pessoal, a costa oeste ela tem um predomínio de montanhas, de cordilheiras. Destaque aí para as montanhas rochosas, é o nome mesmo, tá? Montanhas rochosas e a Sierra Nevada, certo? Só lembrando vocês, pessoal, as montanhas rochosas, a Sierra Nevada, ou seja, essas cordilheiras são dobramentos modernos, ou seja, são da era Cenozoica, né, pessoal? São recentes, no máximo ali, coisa de 200 milhões de anos, são muito recentes, certo? Você tem uma aparência desse tipo aí, ó. Olha que foto maravilhosa, pessoal, das montanhas rochosas, tá? Ô, professor, se é dobramento moderno, então tem instabilidade tectônica. Com certeza, pessoal, é nessa faixa dos Estados Unidos que nós temos aí os seus maiores terremotos, ok? Exatamente nessa área aí, graças a essa movimentação tectônica, perfeito? Vamos agora para a porção central, pessoal. Dá uma olhadinha no perfil aí, moçada. A porção central, ela se destaca por ser uma área de planícies, ou seja, áreas bem extensas e bem suavizadas, pessoal. E graças à combinação climática também, toda revestida com gramíneas. Então, num primeiro momento, é uma área que facilitou muito a questão da pecuária e que hoje é muito propícia à atividade agrícola. Não é à toa que os maiores cinturões agrícolas dos Estados Unidos, ou seja, as suas maiores áreas agrícolas, estão nessa porção central, como nós veremos nas próximas aulas. Ok? E aqui nós temos a fachada leste, pessoal, ou costa leste. Nós temos mais próximo do litoral uma área de planície, como vocês podem ver, do litoral ali até os morros, nós temos uma área de planície, nós chamamos de planície litorânea, e nós temos alguns planaltos desgastados, pessoal, que são chamados aí de montes Apalaches, certo? Só uma ideia para vocês, pessoal, que está na apostila. A apostila comenta que os montes Apalaches são dobramentos antigos. Quando nós falamos dobramentos antigos, significa que se formaram na mesma época lá dos escudos cristalinos, tá? Muito antigos, são as estruturas mais antigas, só que foram sendo desgastados. Por isso que, tecnicamente, hoje nós não chamamos de dobramentos, mas de planaltos desgastados. Ok? Tranquilos? Vamos para a parte climática agora dos Estados Unidos, pessoal. Quando nós falamos em clima norte-americano, nós temos que falar de climas norte-americanos, pessoal. Dá uma olhadinha nesse mapa aí, ó. Vocês conseguem observar? Primeiro, moçada, um país que é muito grande em extensão territorial de leste a oeste, certo? Apesar de ser banhado por 2 oceanos, é banhado por 2 correntes frias, a corrente fria do Labrador, a corrente fria da Califórnia, tá? Labrador aqui no Oceano Atlântico, corrente fria da Califórnia aqui no Oceano Pacífico. Um país que sofre muito o efeito da continentalidade. Opa, matéria do ano passado, hein, pessoal? Dá uma olhadinha nesse mapa. Qual é a cor predominante, pessoal? O rosa, né? O rosa está indicando para nós aí o clima temperado continental. Primeira coisa, pessoal, quando nós falamos de temperado, nós estamos falando daquele tipo climático que tem as estações do ano bem definidas, certo? Só que soma-se a isso a distância que os Estados Unidos estão da linha do Equador, a latitude. Isso leva aí, pessoal, somado também a essa posição mais continental, ou seja, continentalidade, a maior parte do território norte-americano é muito propensa ao efeito da continentalidade. O que é isso? Verões mais quentes, mas em compensação invernos mais frios, né? Nós temos aquela variação de temperatura muito grande ao longo do ano, graças ao efeito da continentalidade, que nada mais é do que
uma baixa umidade do ar, proporcionada aí pelas distâncias aí em relação aos oceanos, certo? Ok, pessoal? Vamos dar um destaquezinho aí. Na região Nordeste, aqui na parte de cima do mapa, ó, nós temos os Grandes Lagos, que dividem ali os Estados Unidos do Canadá. Os Grandes Lagos, pessoal, próximo a eles, você não vai ter um efeito da continentalidade tão forte, porque eles deixam ali umidade no ar. Só que, em contraposição, eles favorecem muito o aumento da umidade do ar. Soma-se a isso baixas temperaturas de massas de ar que chegam do norte. Você vai ter o quê? Grandes nevascas, ok? Então, a região dos Estados Unidos que mais tem nevasca é toda essa região que vocês estão vendo aí, próxima aos Grandes Lagos, ok? Assim como temos o temperado continental, temos também o temperado oceânico, pessoal. O temperado oceânico, o próprio nome já diz, né? Está mais ali na região do litoral, né? Efeito da maritimidade, mais concentração de umidade no ar, vapor do ar. Então você tem aí uma menor amplitude térmica. Os verões não são tão quentes, o inverno também não são tão frios. Para os padrões deles, né, pessoal? Para nós, o inverno deles é muito rigoroso, mas para eles, esse inverno do litoral aí acaba sendo menos rigoroso porque tem mais vapor de água na atmosfera, certo? Vapor de água demora para esquentar e demora para esfriar, pessoal. Então, se você tem mais vapor de água, a temperatura vai variar menos, porque o ar não esquenta tão rápido e não esfria tão rápido. Então, você tem uma temperatura mais constante, ok? Mais um tipo climático, esse é curioso, pessoal. Nós temos climas áridos e semiáridos nos Estados Unidos. Muito seco, devido a dois fatores. Primeiro, bloqueio orográfico. Espero que vocês tenham gostado dessa cordilheira, dessa grande cadeia de montanhas que eu fiz aí para vocês, tá? O que significa isso, pessoal? Graças a esse bloqueio orográfico, ó, dá uma olhadinha na imagem que eu coloquei logo abaixo aí, ó. Essas massas de ar mais úmidas do litoral chegam, encontram um bloqueio orográfico e essa umidade não passa, tá? Não consegue ultrapassar, então deixa o clima realmente muito seco. Somado a isso, você tem uma corrente fria. Essa corrente fria faz o quê? A chuva ficar concentrada mais no litoral, onde vocês estão vendo ali o clima mediterrâneo, onde você tem o clima temperado oceânico. Você acaba tendo uma porção aí do lado oeste do território norte-americano marcado por desertos e semidesertos, ok? Mais um tipo climático, pessoal, tipo subtropical. Esse clima subtropical, pessoal, é onde nós temos mais próximo aí ao sudeste, na porção mais ao sul dos Estados Unidos. Então, logo, é a porção dos Estados Unidos que está, entre aspas, mais próxima do Equador, né? As latitudes são menores. Então, você tem aí um inverno menos rígido, as temperaturas são menos baixas. Em alguns locais, até dá para fazer plantio de itens tropicais, como é o caso de cítricos, como é o caso do algodão, entre outros aí, tá? Só que nessa porção de clima subtropical, pessoal, é que nós temos uma área crítica que eu coloquei agora, circulada aí, que é aquela área onde nós temos uma maior incidência de furacões, galera. Furacões. Só lembrando vocês, tá, que os furacões, isso é matéria do ano passado, os furacões se formam devido aí a alguns fatores, tá? Entre eles, as altas temperaturas do mar, tem que estar aí pelo menos entre 26, 27 e 28 graus Celsius, tá? E o Golfo do México, o Mar do Caribe chegam nessa temperatura durante os verões, tá, pessoal? Isso lá entre junho e novembro. Então, essa temporada de furacões é entre junho e novembro, sendo que no território norte-americano a área mais atingida eu circulei para vocês, mas às vezes pode ter um desvio também desses furacões, ele pega ali o sentido litorâneo. Isso se deve ao fato dos Estados Unidos, pessoal, nesse mapinha pequenininho que eu coloquei logo ao lado aí, ele ser um corredor de ventos. Então, você tem ali aquelas duas áreas montanhosas fazendo um corredor de vento. Então, o que acontece? Na hora que esse furacão chega, ou ele vai em direção ao centro do território, lembrando que chegando na parte territorial ele já perde força, tá? Depois de algumas centenas de quilômetros, ou ele vai em direção aí ao litoral, podendo chegar até quase ao estado ali onde fica Nova York, bem no nordeste dos Estados Unidos. Ele caminha bastante, tá, pessoal? Esses furacões quando estão aí em alto mar. Ok? Tranquilos por enquanto? Só para a gente fechar, então, pessoal, a hidrografia. Falar em hidrografia nos Estados Unidos, pessoal, é centralizar principalmente na grande bacia do rio Mississippi. Vocês vão perceber, pessoal, que nesse mapa aqui de baixo, o rio Mississippi está numa cor mais escura. Literalmente, ele corta os Estados Unidos de norte a sul, certo? Então, nós temos que lembrar que essa grande bacia do rio Mississippi, aliado
a um relevo mais plano, que nós já vimos da porção central, facilita muito a questão da agricultura, que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? Facilita também o transporte hidroviário, que as chuvas aí são regulares, tá, pessoal? Geração de eletricidade, irrigação, ou seja, o forte da questão hidráulica dos Estados Unidos está localizado aí na grande bacia do rio Mississippi, que nós falaremos mais aí nas próximas aulas. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí, estou à disposição no chat, por favor, me procurem. Na próxima, Estados Unidos, nos seus aspectos populacionais ou demográficos, ok? Abração para vocês, galera. Até a próxima.